Olá, a TV Folha faz uma nova entrevista com os candidatos a presidente da República neste ano eleitoral de 2018. O entrevistado de hoje é o senador Álvaro Dias, ele tem 73 anos e é também ex-governador do Paraná e é candidato pelo Podemos. Estou aqui para entrevistá-lo com o Fábio Zanini, que é editor de política do caderno Poder da Folha de São Paulo. Boa tarde, senador, tudo bem? Oi, tudo bem. Tudo em ordem. Senador, a primeira pergunta que eu quero fazer ao senhor é o seguinte, o Podemos é o 8º partido no qual o senhor se filia, né? Como é que o senhor explicaria aí para os eleitores, né, agora candidato ao principal cargo da República, essa variação aí não sei se de ideologias ou pelo menos de partidos, né, nos quais o senhor já figurou aí? Olha, primeiro, eu nunca mudei de partido, eu mudei de sigla. Nós não temos partidos no Brasil e essa é a razão da mudança. Eu mudei várias vezes de sigla para a procura de um partido, que não encontrei até hoje. Hoje eu me encontro num movimento. Um dia eu espero se torne um partido político, mas para isso nós temos que fazer uma reforma política de verdade. Eu mudei de sigla, são siglas para registro de candidaturas, na verdade. Aliás, uma fábrica de siglas, né? Uma fábrica de siglas alimentada pelo fundo partidário, que é dinheiro público. Mudei de sigla para não mudar de convicção, muitas vezes, para não mudar de lado, outras vezes, não é? Então, as razões foram as mais diversas, trombadas, né? A contestação do sistema. E, na verdade, eu sempre fui um contestador desse sistema. Por isso, hoje, eu falo em refundação da República, que seria uma ruptura, um rompimento com esse sistema, especialmente o sistema de governança. O sistema político, mas como decorrência até do sistema político promíscuo, né? Um sistema de governança também promíscuo e incompetente, que foi instalado em Brasília, e foi transplantado para estados, municípios, distribuindo a corrupção e a incompetência. Mas todos os partidos são iguais, então? Olha, semelhantes, pode ser. Inclusive o que o senhor está agora, Podemos? O Podemos é um movimento que está sendo construído, né? Então nós vamos depender daqueles que aderirem. Quando eu digo, o Podemos quer fazer a leitura correta das prioridades da população. É isso que o partido quer. Mas nós vamos depender dos que aderirem ao partido. Então, eu não posso afirmar hoje que o Podemos está caminhando para se constituir um partido programático. Mas é a minha esperança, a minha última esperança. Senador, num cenário mais provável aí das eleições desse ano, que é sem o candidato Lula, né, que está aí com os problemas da justiça, segundo o Datafolha, o senhor tem 6% das intenções de voto no cenário nacional sem o Lula. No Sul, o senhor tem 18% das intenções de voto, está à frente até do Geraldo Alckmin, né, que tem 9% por lá, embora no cenário nacional ele tenha 11%, né? E o senhor tem uma rejeição bem menor que a dele, né, nacionalmente. A pergunta que eu faço é o seguinte, o senhor já foi do PSDB, tem alguma chance de, lá na frente, vier a ter uma composição entre o senhor e eventualmente, o candidato Geraldo Alckmin? Olha, primeiro, em relação às pesquisas, né, eu considero importantes, nesta hora, para medir a rejeição. Porque a rejeição diz respeito ao passado e ao presente, portanto, a obra feita. A intenção de voto diz respeito ao futuro, nós não sabemos o que ocorrerá até lá. Então, para medir o potencial de cada candidato, é essencial a rejeição. E eu tenho a menor rejeição entre todos os candidatos e onde eu sou conhecido, a rejeição é ainda menor. Eu creio que esse é um patrimônio que eu tenho que cultivar. Em relação a uma eventual aliança, é claro, eu gosto do Alckmin como pessoa, mas não gosto do sistema que ele sustenta. E o meu objetivo nessa campanha é combater o sistema, porque hoje nós estamos vendo ladrões do dinheiro público serem presos. Mas não basta a prisão desses barões da corrupção, é preciso acabar com o sistema. Se não acabarmos com o sistema, ele continuará a produzir barões da corrupção. Então,
a minha luta, o meu enfrentamento é contra o sistema. Eu esperava isso em 2010, ninguém propôs a ruptura. Depois, em 2014, no PSDB, ninguém propôs a ruptura. Agora eu me sinto no dever de propor essa... O senhor foi governador, o senhor é senadora há décadas, e o senhor fala do sistema como se o senhor não fosse parte dele. O senhor parece o narrador dessa série O Mecanismo, falando que é o sistema, o mecanismo, se colocando fora. Mas o senhor está dentro, né? Então vamos lá. O senhor é parte do sistema. E eu estou no sistema combatendo-o. É claro que sozinho eu não posso destruir esse sistema. Agora eu tenho a oportunidade de convocar a sociedade brasileira para destruirmos esse sistema. Quando eu fui governador, eu não pratiquei esse sistema. Eu fui governador, terminei o mandato com 93% de aprovação. Nenhum deputado indicou secretário, nenhum deputado indicou diretor de empresa, chefe de polícia, diretor de escola. Não, o governador é que escolheu. O governador promoveu lá a ruptura que quer promover nacionalmente. Fez a reforma administrativa, saneou as finanças. O Joemir Betting, ao final do meu mandato, o saudoso Joemir Betting, ele disse o seguinte: apenas um Estado brasileiro, apenas um, termina o mandato com superávit, dinheiro em caixa, um grande programa de obras realizado. Um milagre operado por um par de santos, reforma administrativa e saneamento financeiro. O Paraná demonstra que a administração pública no Brasil ainda é viável. Uma síntese. Àquele tempo, nós vivíamos a maior crise financeira da história da administração pública brasileira. Mais de 80% de inflação ao mês. Nós estamos diante de outra crise, um déficit monumental. Aquela fórmula deve ser aplicada hoje. E é evidente que a ruptura com o sistema se deu lá, no contexto do Estado. O que eu advogo hoje é a ruptura no contexto nacional desse sistema. Então, para dizer, eu sempre estive, obviamente, convivendo com esse drama, com essa tragédia, com esse sistema promíscuo, mas o combatendo em todos os momentos, em todos os lances, em todos os passos da minha trajetória política. Eu sou um contestador desse sistema. Senador, eu queria que o senhor esclarecesse um pouco melhor. O senhor falou que o candidato Geraldo Alckmin, que é de um partido do qual o senhor já pertenceu, representa uma parte desse sistema com o qual o senhor não concorda. Hoje, aqui em São Paulo, o senhor trouxe um tucano para dentro do partido, né? O Mário Covas Neto se filiou ao Podemos. E há informações de que o senhor usaria a plataforma de um outro candidato, um outro tucano em Manaus, o Arthur Virgílio, para fazer sua campanha também. Como é que o senhor explica isso, né? Eu queria que o senhor qualificasse um pouco qual é a crítica ao Geraldo Alckmin, e o senhor está usando um pouco esse sistema do PSDB na sua candidatura, não? Na verdade, só pode aderir à minha candidatura os que contestam o sistema, os dissidentes desse sistema. Quando eu falo em sistema de governança, é só verificar como é que se compõem os governos estaduais. Eu disse que o sistema foi implantado em Brasília, foi institucionalizado e foi transplantado para estados e municípios. É só verificar se esse sistema está implantado em São Paulo ou não. Como é que se dá aqui o loteamento da estrutura governamental. Então, é isso que eu tenho combatido. Não estou combatendo pessoas, estou combatendo o sistema. Eu acho que agora o mais importante, pensando no futuro do país, é buscar coesão para a construção de um novo modelo, de um novo sistema de governança, que eu chamo de refundação da República, porque a atual mais se parece com o império, né? Porque são governantes que assaltaram o poder no país, abriram as portas à corrupção e preservam os seus privilégios à custa do sacrifício coletivo, do esforço coletivo. Então, a substituição desse sistema eu chamo de refundação da República. Senador, quando o senhor se torna candidato, quer dizer, ao lançar a sua candidatura, o senhor está atrapalhando o Alckmin, evidentemente. Né? Ou ele está me atrapalhando também. Pode ser também uma leitura. Essa fragmentação do centro, essas pessoas de perfil ideológico mais parecido, digladiando-se, né, brigando entre si, não pode jogar contra os interesses maiores de vocês
ajudando, por exemplo, a fortalecer as pontas do espectro ideológico, ou seja, Bolsonaro de um lado, PT do outro? Não seria mais interessante para vocês se unirem em vez de ficarem brigando entre si? Olha, vamos lá, vamos ver os nomes então, não é? Porque se há fragmentação no centro, há também fragmentação dos extremos. Veja a esquerda, quantos nomes estão postos, não é? Nós temos vários nomes à esquerda. E à direita também. A direita tem vários nomes postos, não só do Bolsonaro, tem o Flávio Rocha, tem o Meirelles, tem o Michel Temer. Então, são vários nomes também colocados à direita. Ao centro, sim, mas nem todos ficarão. Não é? Hoje há candidaturas postas que certamente não se consolidarão até as convenções de julho. Né? Nós poderemos reduzir o número de candidatos. Ainda não sabemos quais serão os candidatos. Ser uma dessas? A minha hipótese é alguma. Só a morte me afastará dessa disputa, porque eu assumi isso como uma missão inarredável, que é a de combater esse sistema. Vocês podem dizer que eu pertencia a esse sistema, eu jamais admiti esse sistema. Eu cheguei a ser expulso em determinado momento por contestar o sistema, por querer mudar a prática. Né? Certa vez, eu fui convidado a presidir Itaipu pelo ex-presidente Itamar Franco, e eu aceitei. Eu levei a ele a diretoria de Itaipu. Só técnicos qualificados, os mais qualificados. Um tinha sido presidente da Telebrás, outro chegou a ser ministro, depois foi ministro de Minas e Energia. Então, só técnicos extremamente qualificados. Está aqui a diretoria, presidente. Ele diz, não, a diretoria será indicada pelos deputados. Eu, muito obrigado, eu agradeço, estou devolvendo a função. Eu sempre pratiquei esse modelo, a qualificação técnica da administração pública. Isso é parte do sistema. O sistema instalado puxou para baixo a qualidade da gestão, porque desqualificou tecnicamente. A indicação passou a ser política. Aliás, não só na administração pública, também na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Então, a substituição desse modelo é urgente. O Brasil não vai alcançar os índices de crescimento econômico compatíveis com as suas potencialidades se continuar fazendo prevalecer esse sistema espúrio, esse sistema corrupto e incompetente. Agora, senador, essa história do sistema, né, está meio na moda falar do sistema. Mas então fala mecanismo. Não, diga o mecanismo, exato. Vamos falar do mecanismo. Digamos que o senhor, então, seja eleito presidente da República e o senhor precisa montar um governo em janeiro do ano que vem. Quer dizer, como é que o senhor vai governar sem os Uber sistema, que são PMDB e, eventualmente, o DEM, e o próprio PSDB, né? Porque a gente vive num presidencialismo de coalizão. Exato, e a gente vê o que acontece com presidentes que não jogam esse jogo, né? E se a gente for olhar para trás, alguns governos que tiveram algum sucesso na estabilização da economia e o governo Lula com um aumento aí da classe média, etc., compuseram com partidos que eles mesmos consideram retrógrados, né? Como é que o senhor governaria? O mal é exatamente a coalizão, essa coalizão que reúne gregos, troianos, otomanos, todos no mesmo barco e afundam. É o que ocorreu. Eu sei que essa é uma pergunta que não pode faltar, é uma pergunta importante. Como? Eu aposto na inteligência da nação. Não é só um desejo, não. Alguém pode dizer, não, isso é desejo, não é percepção. É percepção, sim. Eu acho que há no inconsciente coletivo hoje um movimento irresistível de mudança. A sociedade vai atropelar aqueles que se recusarem a essa mudança. Então, o presidente da República, com esse poder que lhe confere o presidencialismo brasileiro, que é um presidencialismo de força, ele vai apresentar as suas propostas de mudança primeiro à sociedade, não ao Congresso, primeiro à sociedade. Vai conversar com a sociedade. Ele tem que ter, além de competência de gestão, ele tem que ter capacidade de comunicação para convencer as pessoas de que essas mudanças são necessárias, são insubstituíveis, são imprescindíveis em relação ao futuro delas. Com
as pessoas assimilando as propostas de mudança, o presidente vai ao Congresso e o Congresso não rema contra a correnteza. A história também mostra isso. O Congresso não rema contra a correnteza. Aquele que resistir será atropelado e substituído. Então eu acredito sim. Se eu não acreditasse, eu não seria candidato. Porque eu só sou candidato para propor esse novo sistema de governança. Senador, houve um episódio rumoroso na semana passada no seu estado, que foi o ataque a tiros à caravana do Lula, ao ônibus, né? Tiros foram disparados, não se sabe ainda por quem. Qual é a sua avaliação desse episódio? Nós precisamos aguardar a conclusão das investigações, porque pode ser duas alternativas. Pode ser realmente um atentado, não é? Mas pode também ser uma encenação. O senhor acha que pode ser uma encenação? Agora, isso é uma cogitação. Nenhuma hipótese pode ser descartada. Mas quando quem teria encenado? Investiga, O PT teria encenado isso? Não, a investigação vai concluir. Não, cabe aos investigadores, né, a conclusão. Da nossa parte, cabe combater a violência, obviamente. Nós não podemos compactuar com nenhum modelo de violência. Mas também cabe combater a provocação. Houve a violência porque houve provocação. O presidente não está em campanha. O presidente é um condenado à prisão. Então não está em campanha. Ele está afrontando a legalidade democrática. Mas isso justifica... E com isso, irresponsavelmente, ele está provocando violência. Uma reação que tem, provavelmente, a mesma proporção da provocação. Mas o senhor não está justificando... Eu condeno as duas coisas. Claro, mas o senhor está dizendo que a provocação que o senhor chama tem a mesma proporção que tiros? Não são coisas, não são coisas diferentes? Mas eu não sei que mão puxou esse gatilho. Primeiro é preciso concluir a investigação. Veja que eu estou com esse cuidado, né? Estou sendo prudente. Eu não estou fazendo nenhuma acusação. Mas o senhor não está de uma Eu estou apenas dizendo, olha, vamos aguardar a conclusão das investigações para depois fazer a análise. O senhor falou em encenação. O senhor acha que ali nesse ethos aí, que está para ser a condenação do Lula, etc., os petistas poderiam ter encenado aquilo para fazer com que haja uma simpatia, um burburinho ali em torno do presidente? Agora, eu acho que essa questão está acima disso tudo, desse embate, né, que ocorreu. O que está em jogo é o Estado de Direito. A decisão do Supremo Tribunal Federal coloca em xeque o Estado de Direito. Nós estamos sob a égide do Estado de Direito, onde as leis governam os homens, ou está ocorrendo exatamente o oposto, os homens do Supremo governando as leis. Porque há uma jurisprudência consagrada pelo Supremo. Aí, repentinamente, porque há um interessado, o Supremo se reúne para deliberar a respeito da hipótese de rever essa jurisprudência. Quando há esse divórcio, isso se estabelece um divórcio. Com isso se estabelece o divórcio entre uma instituição essencial ao Estado de Direito, que é o Supremo, e as aspirações da sociedade. Quando há esse divórcio, a República falece. Mas, senador, quando o senhor fala que houve uma provocação, o senhor não está minimizando um episódio que é inaceitável numa democracia? Não, não estou minimizando, estou condenando, não é? E condenando peremptoriamente. Eu antes condenei. Depois o senhor desconfia que teve uma encenação aí? Não, eu não estou desconfiado. Eu estou valorizando a investigação. Se o assunto estivesse esclarecido, não haveria razão para investigação. Se há investigação é porque há dúvidas. Então essas dúvidas precisam ser esclarecidas, até em respeito à democracia. Agora, é evidente que há uma provocação. Isso é provocação. A lei determina que está inelegível. Como é que sai como candidato pelas estradas do país como candidato, se a lei da ficha limpa o torna inelegível e se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o coloca na prisão? E se o Congresso tivesse votado o projeto que eu apresentei em junho do ano passado, já estaria na Constituição a prisão em segunda instância. A minha proposta legitima constitucionalmente a prisão em segunda instância. E o Supremo não estaria sofrendo desse monumental desgaste que está sofrendo hoje por discutir esse assunto, por rediscutir esse assunto. Não se discute o mesmo assunto todo dia. Ninguém pode estar acima da lei. Aliás, além da prisão em segunda instância,
há que se acabar também com o foro privilegiado. Não se acabou também por omissão do Congresso. O Congresso se omite e depois acusa o Supremo de invasão de competência. Está lá desde junho do ano passado a proposta de minha autoria que o Senado aprovou, que acaba com o foro privilegiado, e a Câmara não deliberou. Se tivesse deliberado, muitos já estariam condenados. Nós estamos exatamente na iminência de inaugurarmos uma nova justiça no Brasil, onde todos serão iguais perante a lei. Mas isso só ocorrerá se nós acabarmos com o foro privilegiado. Senão teremos, sim, os privilegiados que não são julgados, as ações prescrevem, a impunidade prevalece, fica aquela sensação amarga de impunidade ao final. Senador, num eventual segundo turno em que o senhor esteja lá, se o candidato Jair Bolsonaro oferecer o seu apoio, subir no palanque com o senhor topa? Olha, no segundo turno, nós só devemos buscar o apoio da sociedade, porque apoio de segundo turno geralmente é oportunista, porque, na verdade, o eleitor assistiu à campanha do primeiro turno, fez a sua escolha e vai para o segundo turno, de certa forma, já com uma opção feita. E há uma consolidação nos debates, na apresentação das propostas, nas entrevistas. Então, uma relação direta do cidadão com o candidato. Eu não vou buscar o apoio de ninguém. Mas se um candidato chega com um percentual significativo de votos, embora não vá para o segundo turno e o apoio dele é oferecido, é importante para a candidatura. A minha pergunta é se o senhor aceitaria um candidato, digamos que o Bolsonaro chegue lá no segundo turno com 12% dos votos. Eu acho que isso é um pouco da velha política, né? Achar que as lideranças políticas são proprietárias do voto e transferem para quem elas desejam transferir. Eu não vejo dessa forma mais. Eu acho que houve uma mudança na sociedade, nós temos uma sociedade em movimento, por isso temos problemas emergentes, né, com os quais devemos lidar, além dos problemas seculares que pesam sobre os nossos ombros. Mas eu imagino que o cidadão vai se relacionar diretamente com os postulantes, passando sobre os intermediários. Por isso, as estruturas partidárias hoje perdem para o conceito, para a imagem, para a história, para o passado, para a experiência administrativa, para o passado limpo, sobretudo, e perde para a coragem que alguém possa demonstrar de promover mudanças no país. Então, essa relação direta é que vai prevalecer. Senador, se eleito, o senhor vai fazer a reforma da Previdência no primeiro ano do seu mandato? Olha, nós temos 3 grandes desafios. Um desafio a longo prazo, que é o da produtividade. No contexto desses países emergentes, que estão incluídos entre aqueles da renda média alta, o Brasil está em penúltimo lugar, ele só ganha da África do Sul em matéria de produtividade. Então, esse é um desafio. O outro desafio é dos investimentos. Também estamos lá atrás, só temos atrás de nós a Ucrânia e Sri Lanka. Então, veja, são 2 desafios. E o desafio emergente é o fiscal. 159 bilhões de déficit que se manterão nos próximos anos, reduzindo um pouco, mas somente ao final do próximo mandato, se essas mudanças forem efetivadas, nós podemos eliminar esse déficit. Não há nenhuma hipótese de eliminação total desse déficit antes do final do próximo mandato. Mas essas mudanças são urgentes, inclusive da Previdência. É até difícil falar em reforma, né, porque essa palavra se desgastou em razão da incompetência, ou da falta de... Incompetência não, ele até é competente. Falta de credibilidade, não há confiança, não se comunica bem com a sociedade, não pode se comunicar, não tem autoridade para se comunicar bem com a sociedade. Você está falando do Temer, né? O presidente Temer. Então, ele desgastou a palavra reforma da Previdência. Por isso, eu prefiro falar até em atualização da legislação, modernização da legislação. Mas não é só a Previdência, existem os outros problemas. A dívida pública, que é pouco focalizada, cresceu de forma exorbitante, né? De 2008 até agora. Em 2008, 1
1 trilhão e 500 bilhões. Agora, em janeiro, 4 trilhões e 900 bilhões. Mas qual é a sua sugestão para a dívida pública? Bom, Porque a dívida pública está atrelada ao aumento do déficit. Exato. Quer dizer, tem outros caminhos para... Essas mudanças, essas reformas, por si só, contribuem para a redução das taxas de juros, serviços e encargos da dívida pública. Então, você começa a reduzir a dívida por aí. Evidentemente, você pode trabalhar uma melhor administração da dívida pública, desenhando um novo perfil com alongamento para evitar esse impacto presente, né, que sufoca a economia, principalmente as finanças públicas, mas como decorrência, você reduz a capacidade de investir do Estado brasileiro, você reduz também as possibilidades de investimentos. Agora, é fundamental, além de todas essas mudanças, esses desafios, não é? Melhorar o ambiente de negócios, quer dizer, adquirir credibilidade internacional para fazer os recursos que se foram voltarem para o Brasil em investimentos. E aí o combate à corrupção é essencial, porque os grandes conglomerados, os grandes grupos econômicos escolhem para os seus investimentos os países com menores índices de corrupção. E o Brasil afugentou investimentos porque se tornou um país campeão de corrupção universal. Só fazer um esclarecimento, o senhor falou em outras medidas em relação à dívida pública. Muita gente da esquerda defende uma auditoria da dívida pública. O senhor é dessa turma, não? Eu sou da turma do balanço, né? Tem que fazer um balanço. Mas esse a palavra balanço auditoria é o quê? também está queimada aí pela esquerda. Eu acho que nós temos que trabalhar com transparência. A população brasileira tem que saber que dívida é esta. Já houve um pedido de auditoria, o Tribunal de Contas está concluindo. Eu não sei se esta auditoria é suficiente. Eu sei que há aqueles que temem a auditoria, não sei por quê. Por que temer a auditoria, não é? Mas a população não tem o direito de saber o que ocorreu, o que está ocorrendo, não é? Não há esse compromisso da transparência da coisa pública, não é? Os atos públicos não devem ser transparentes, ou querem esses empréstimos secretos, como fizeram através do BNDES para Cuba, para Angola, inusitados empréstimos secretos. Não há em lugar nenhum do mundo isso, empréstimo secreto. Eu ingressei com mandado de segurança junto ao Supremo para abrir essa caixa preta do BNDES em razão desses empréstimos secretos. O ex-presidente Lula, em 2007, por decreto, autorizou o BNDES a alterar o seu estatuto e passar a fornecer recursos, empréstimos com juros privilegiados aos chamados campeões nacionais, a grandes empresas empreiteiras de obras públicas que levaram o dinheiro para fora, para outras nações, empréstimos secretos, alimentando a corrupção internacional. Então, isso tudo tem que se colocar às claras. Por que não? E privatização, qual é a sua posição, por exemplo, sobre privatizar Petrobras, Banco do Brasil, Caixa e outros? Nós temos muita coisa para privatizar, por isso não precisamos privatizar tudo, né? Então temos 149 empresas estatais federais. 30% dessas empresas foram empresas criadas pelos governos do PT, muitas delas como cabide de emprego. Então é evidente que temos que ter um grande programa de privatização no país. Mas tem que, primeiramente, valorizar as empresas que foram desvalorizadas, encontrar o momento adequado, não pode ser na bacia das almas, a preço de banana, entregar patrimônio público. Então tem que ser um programa de privatização de seriedade, de competência e de responsabilidade pública. Agora, algumas empresas especiais, eu não sei se eu chamo de estratégicas, porque também isso pode não pegar bem, mas algumas empresas especiais que dizem respeito à segurança nacional, à soberania nacional, ao interesse direto do cidadão brasileiro. A Petrobras foi privatizada pela corrupção. Nós precisamos reestatizá-la e recuperar o seu valor, porque ela perdeu metade do seu valor. Seria crime de lesa pátria vender esse patrimônio agora pela metade do seu valor. Lá no futuro pode até se discutir, mas preliminarmente eu diria, é uma empresa que pode colocar dinheiro no caixa do Tesouro Nacional. Porque é uma empresa extremamente lucrativa, que tem um patrimônio incrível no subsolo, nas águas profundas.
aí descobriram tal, fizeram tanta propaganda do pré-sal, não é? Então, privatizar a Petrobras seria torná-la estatal falando outro idioma, né? Porque certamente uma estatal chinesa, uma estatal norueguesa compraria. Então, seria uma estatal falando chinês, falando norueguês. É uma questão, Banco do Brasil, como vamos privatizar o Banco do Brasil, que é fundamental para alavancar o desenvolvimento nacional? Mal administrado, aparelhado política e partidariamente, ele dá um lucro de 12 bilhões no ano. Imagine ele bem administrado. Ele administrado tecnicamente, com qualificação profissional, com responsabilidade pública, pode ser a Caixa Econômica da mesma forma, podem significar instrumentos preciosos para o desenvolvimento do nosso país e, obviamente, isso não se entrega. Tem gente que quer vender até a mãe, mas nós não achamos que devemos vender. Senador, nosso tempo está chegando ao final. Eu queria fazer mais uma pergunta, se o Zanini tiver também uma. O senhor declarou recentemente que o senhor não tem problemas com propostas de esquerda nem de direita, desde que o senhor concorde com elas, né? Para citar duas de cada lado, por exemplo, o que o senhor... A direita diz assim, menos Estado e mais sociedade, concordo. Ou a melhor forma de combater a pobreza é valorizando quem trabalha e quem produz, concordo. Da esquerda, reduzir as desigualdades sociais. Programas sociais nesta emergência de pobreza nacional, com 52 milhões abaixo da linha da pobreza. Quando falaram que estavam arrancando da pobreza milhões de brasileiros, eles estavam sendo escondidos. Porque 52 milhões é mais do que uma Argentina, mais do que 3 países somados, Uruguai, Irlanda e Nova Zelândia, seria a 28ª nação do mundo com 52 milhões de habitantes. Isso na pobreza. Então é evidente que nós não podemos acabar com programas sociais diante da pobreza que há no país, nesse contraste gritante com as riquezas extraordinárias que o país possui. Então são a redistribuição de renda, uma reforma tributária que possibilite melhor distribuição de renda. Se isso é da esquerda, eu assimilo. O senhor aumentaria imposto para mais rico? Não há necessidade. Nós temos que reduzir a carga tributária. Nós temos que fazer... Mas o imposto no Brasil hoje ele é regressivo. Ele é regressivo. O mais pobre paga mais. O senhor manter a mesma carga tributária... Ele será progressivo. Ele será progressivo. Então aumentaria dos mais ricos. E é essencial, obviamente. Na verdade, é tributar menos o consumo e tributar mais a renda. Aí vai atingir esse propósito de melhor distribuição de renda. O modelo tributário tem que ser um instrumento a favor da melhor distribuição de renda, promotor de justiça social. Então, é evidente que isso tem que ser feito. Mas quando eu digo, não, já se cobra muito, é porque se cobra. Ocorre que muitos pagam demais, outros pagam de menos e muitos nada pagam, porque há uma sonegação incrível no país, exatamente pela carga tributária abusiva, né? Então, se nós economizarmos siglas, denominações, taxas, tarifas, emolumentos, impostos, contribuições sociais, reduzirmos isso tudo e fizermos com que os brasileiros paguem menos impostos, a roda da economia vai girar com mais força e o governo vai arrecadar mais. Senador, quero agradecer mais uma vez a sua presença, desejar boa sorte na campanha, agradecer aqui ao Zanini e até uma próxima. Obrigado.